Olá, meninas! Estamos começando mais um podcast do Grace, Verdades que Conectam. E a gente vai começar uma série nova sobre amizades. Amizades que nos formam. O papel das amizades ao longo da nossa vida. Né, Ká? Muita coisa para falar. Nossa, a gente começou a pensar nesse tema, né, Kel? E foi engraçado porque surgiu tanta coisa. Aí a Kel falou, vamos trazer tal pessoa. Eu falei, cara, é um assunto que tem tanta coisa para falar que eu acho que a gente deveria abrir com um panorama geral e depois aprofundar e tornar isso uma série. Porque hoje em dia, eu acho que a gente tem um entendimento que foi mudando ao longo dos anos, né? Sobre o que é uma amizade, como os relacionamentos fluem hoje em dia. A dinâmica mudou tanto que isso aqui vai dar muito pano para manga. Já estava dando pano para manga aqui no backstage, né? Bom, a gente terminou, né, uma série sobre relacionamentos, falando da questão da espera. E também não deixa de ser uma série sobre relacionamentos, porque a nossa vida envolve outras pessoas, ninguém atravessa a vida sozinho, né? Então, a gente quer fazer realmente esse panorama um pouquinho sobre amizade, o que é amizade, amizades verdadeiras, dependência emocional também, amizades. Enfim, vai ter muita coisa para a gente conversar aqui. E a gente vai contar um pouquinho, eu e a Carol, para a gente começar, né? Exatamente. Aqui já é uma relação de alguns anos, né, Kel? Mas a gente se conheceu por conta do contexto da igreja, assim, né? Foi. Né? De ter algum tipo de relacionamento, a convivência. Né? Coincidentemente, a gente é da mesma cidade. Sim. Quer dizer, eu morava 20 minutos numa cidade ainda menor, mas frequentamos o mesmo colégio. Sim. Meus pais já conheciam, né, o pastor Massal e a pastora Regina. Então, assim, já era uma família que eu já conhecia, mas a gente não tinha proximidade, não tinha nem com a Carol, nem com o Thiago. Só depois, realmente, que iniciou relevância, que a gente foi ter mais contato. Foi. E aí, acho que inicialmente, né, Kel? Eu voltei dos Estados Unidos e eu acho que a gente não se conheceu assim tão rápido, né? Não. Foi um Quando processo também. A gente tinha muita amiga em comum. A Mari Campos é uma delas, né? Marcela, que eu já conhecia mais. Quando que você foi para os Estados Unidos? Começou eu voltei relevância em 2019. Então já tinha iniciado relevância em 2018. Isso, você foi quando para os Estados Unidos? Eu fui em 2016. Ah, tá. Foi bem no período que estava iniciando. Sim. Eu vim algumas vezes de férias, fui nas reuniões, na casa do Samuca e tal. Cheguei até a levar a palavra lá uma vez. Mas eu comecei a participar mesmo em 2019, né? E a gente vai falar um pouquinho desse processo também, o quanto a amizade, ela se constrói. E precisa de intencionalidade, precisa de tempo. Enfim, gente, o papel da amizade nas nossas vidas, assim, é de uma importância, principalmente eu acho que para a mulher, né? Porque nós somos feitas para relacionamento. E mulheres sem amigas, né, fica uma vida muito solitária, né, Carol? Fica. Meio sem propósito, assim. Fica uma coisa a gente vazia. Até volta lá naquele primeiro episódio que a gente gravou do Princesa ou Guerreira, que a gente falou exatamente sobre a identidade do homem e da mulher, e quando Deus cria, né, o homem e a mulher, ele já cria a sua imagem e semelhança, e Deus já é um Deus relacional. Então, ele criou a gente para sermos pessoas relacionais. Sim. E a mulher ainda mais, né? Porque eles falam que o homem ele foi criado do pó. Então, o homem está ligado a governo, a trabalho. Ele está conectado com a natureza, com as coisas da terra. E a mulher saiu da costela do homem. Então, a mulher já nasce da companhia, do relacionamento, né? Que Deus fala, não é bom que o homem viva só. Então, a mulher já vem ao mundo com essa identidade mais relacional ainda do que o homem, né? Então, eu vejo, a gente até vai tocar um pouco por cima a diferença de como são as amizades dos homens e das mulheres, mas as mulheres têm muito mais necessidade, né, de relacionamento, de convívio, de amizades profundas, né? Sim. Gente, eu tô tecnológica hoje, porque sempre a Carol vem com tecnológica e eu com papel e a canetinha. Eu trouxe, então, hoje o notebook, porque a gente é organizada, temos todas as pautas aqui. Eu queria trazer uma frase da Brené Brown, que é uma baita de uma speaker americana, conhecida, tem TED Talks gravados, e eu comecei a ler um livro dela. E eu estava lendo isso ontem. Ela fala assim, estamos aqui para criar vínculos com pessoas. Fomos concebidos para nos conectar um com os outros. Esse contato é o que dá propósito e sentido à nossa vida. E sem ele, sofremos. Então, assim, coisas que a Bíblia já traz. Ela estudou, acho que, sobre conforto, vulnerabilidade e coragem, acho que durante 10 anos. E, assim, ela começa o livro falando isso. Estamos aqui para viver em comunidade, para viver com outras pessoas. E sem isso, o ser humano sofre, né? Então, assim, o que define uma amizade verdadeira? Muitas coisas. Muitas coisas, né?
Mas quando a gente fala de amizade, é uma coisa tão ampla, né? Mas eu acho que a amizade verdadeira, como a gente vai abrir aqui um pouco, tem muito a ver com vulnerabilidade, profundidade e tempo de convivência. Sim. Né? Porque existe uma diferença entre você ter conhecidos, você ter amigos casuais, amigos e melhores amigos. E aí nós vamos entrar em alguns detalhes a mais, né, Kel? E são escolhas, né? Poucas coisas assim a gente escolhe na vida, mas amigos são escolhas. Estão entre as escolhas mais influentes que a gente faz. Obviamente entra na lista casamento, enfim, várias coisas, mas a gente escolhe os amigos, né? Ô, Kel, e você acha que as amizades moldam quem a gente se torna? Com certeza. Influencia muito. Acho que molda, sim, para o bem e para o mal, né? Tem amizades que também, assim como relacionamentos amorosos, são tóxicas. E a gente também tem que ter essa maturidade para enxergar em que lugar algumas amizades estão da nossa vida. Né? Provérbios 27, 17 fala: assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, assim, as amizades influenciam muito a nossa vida, né? E Deus nos criou nesse formato, né? Sim. Então, já é algo natural do homem essa busca, né? Por relacionamento e tudo mais. Neurociência, vamos entrar um pouquinho, gente, tem tantos dados legais que a Carol pegou aqui, muito interessantes, que a Bíblia já mostra, né, sobre a importância da amizade, mas a neurociência, né, a neuropsicologia, ela enfatiza e aprofunda isso com uns dados muito legais, né, sobre o cérebro, o que combina com você. Fala um pouquinho, Cá. Perfeito. Desses estudos aí. Olha, Kel, foi muito interessante, porque tem alguns estudos, até que você trouxe um também, tem estudos muito famosos sobre amizade. E aí eu quis me aprofundar um pouco para trazer para vocês. Ó, a gente estuda, a gente organiza para vir fazer esse podcast para vocês. Mas eu fui fazer um estudo um pouco mais a fundo para ver os estudos novos que estão saindo sobre a questão da amizade, também pegar os mais famosos, entender mais detalhes. E um resumo geral sobre a amizade sólida, vínculos sociais próximos, eles afetam o ser humano em pelo menos 4 níveis. São 4 níveis. Então, a gente fala de sobrevida e saúde física, regulação do estresse, autoestima e saúde mental e funcionamento cerebral social. Nossa. Então, assim, vínculos próximos vão afetar a sua vida de praticamente tudo. Da sua saúde física, todas as áreas, a regulação do seu estresse, sua autoestima, sua saúde mental e seu funcionamento cerebral social. Então, assim, afeta demais. Isso já é provado cientificamente, né? Da mesma forma, a rejeição e a exclusão, teve até um estudo interessante de 2003 de Eisenberger, que eles fizeram, tipo, MRI em inglês, chama ressonância, né? No cérebro das pessoas. E o que eles notaram? As mesmas áreas que ascendem, né, que é o córtex cingulado anterior dorsal e a ínsula anterior, são áreas do cérebro por onde passa a dor física. Então, quando você está passando por uma dor física, acende esses lugarzinhos no cérebro. E a pessoa que sofre rejeição e exclusão acende as mesmas áreas no cérebro. Nossa, é uma dor. É uma dor real. Não é que vai ser exatamente igual a dor física, sim, mas a arquitetura neural de sofrimento e urgência apita no mesmo lugar. Então, para você ver a importância das relações saudáveis, né? Saudáveis e como o cérebro já responde a isso, né? Sim, sim. E aí é muito interessante, né, que a gente entra num estudo aqui que fala que como que você faz melhores amigos, né? A gente até conversou sobre isso antes. As pessoas em geral, elas acham assim: vamos pegar uma participação aqui de fora. Ô, Iago, como que você acha que você faz um melhor amigo? Corre aqui para responder rapidinho. Iago, fala o que você acha. Que eu já dei a resposta para a Raquel, então ela não vai poder falar. Putz, eu acho que o melhor amigo é mais na convivência diária. E aí você vai abrindo o coração, você vai conhecendo um pouco mais. Acho que não tem uma resposta muito certa. Mas então, o que diferencia? Por exemplo, você tem 10 amigos. Por que um vira seu melhor amigo? Acho que talvez a compatibilidade ou talvez a forma como a pessoa faz você se sentir também. Se você tem mais liberdade, se você tem menos liberdade, ou enfim. Você já falou vários pontos interessantes. Vitão, fala aí você. O que você acha? Eu acho que ambiente ajuda muito, convivência, né? Se aquela pessoa, se você tem o costume de ver ela mais frequente, tem a chance de você se aproximar mais da pessoa.
E acho que gostos também, né? Gostos em comum. Você vai... Principalmente quando você meio que é meio novo num lugar e você busca compatibilidade. Sim. E aí você acha essa compatibilidade, aí automaticamente você vai ficando mais próximo dessa pessoa. Sim, tem uma sincronia ali, né? Uma sincronia. Isso pensando assim, né? Na gente que é mais velho, né? É. Acho que mais... sim. Mas É que a amizade adulto é diferente de uma amizade... Vamos dizer que você tem 10 pessoas que são bem compatíveis, parecidos com você. O que destaca um de virar assim, virou teu melhor amigo? Eu acho que é o que a gente consegue conviver fora daquele ambiente. Entendi. Que nem, tipo, usando a igreja como exemplo, você se aproxima mais das pessoas que você consegue fazer Conviver coisas mais. fora. Sim, é verdade. Então, tipo, Tem mais jogar tempo um de videogame, convívio. que nem eu faço com o Iago, jogar um futebol, sair pra comer. Vocês são melhores amigos? Dá pra dizer que sim. Legal. Agora, se eu tô falando isso, ele fala que não. Aí vai estar em outro Aí assunto vai que entrar a em gente outro tem assunto. também. Já reciprocidade na amizade, hein? Que prateleira você tá colocando os amigos aí. Não, então eu vou trazer 2 estudos que são muito interessantes. E o primeiro estudou, e vocês falaram vários pontos interessantes, do primeiro e do segundo. Mas o primeiro estudo falou assim, eles estudaram como se faz um melhor amigo, através de várias técnicas, entre elas estudando assim, como é que você bota... duas pessoas estranhas na ressonância, como o cérebro responde, quando você põe 2 melhores amigos, como o cérebro responde. E olha que resposta interessante que a ciência nos trouxe. E quando eu falo ciência, eu falo Deus também. Porque é Deus quem criou o cérebro humano, Exatamente. né? Então, tudo que a gente estuda na neurociência, nada mais a gente está estudando aquilo que Deus já criou. Sim. Né? Entendendo mais sobre De o forma que Deus muito colocou perfeita. em nós. Sim. E o que é interessante, melhores amigos respondem de forma muito sincronizada à forma de enxergar e responder a estímulos. Então, vou dar um exemplo. Assistir o filme, eles vão rir na mesma hora. Eles riem da mesma piada. Eles respondem da mesma forma emocional para um estímulo externo. Eles têm a mesma forma de responder às situações, a forma como eles veem o mundo é muito igual. E quanto mais igual, mais amigo você se torna. E é muito interessante que até eu tenho uma amiga minha... São sincronizados, né? Melhores amigos são sincronizados. Então, eles pensam da mesma forma, eles reagem da mesma forma, eles meio que... Não é só gosto, porque às vezes os gostos são diferentes, mas eles têm a mesma resposta emocional e a mesma forma de ver ao mundo as coisas. E é até interessante, porque eu tenho uma amiga que eu considero uma das minhas melhores amigas, e um dia a gente conversou, e a gente não é assim, ela é uma amiga recente, de uns 5 anos para cá, né? Não é aquela amiga que eu tenho há muitos anos, e a gente foi se tornando melhor amiga muito rápido, né? Até um estudo de caso. E aí um dia a gente parou para conversar, e a gente tem a mesma forma de pensar, a gente gosta de filosofar em cima de tudo. Então, nisso a gente é muito igual, e a gente parou para filosofar por que a gente ficou tão amiga tão rápido. E aí a gente chegou à conclusão que é porque a gente pensa muito igual, e exatamente o que o estudo diz. A gente pensa muito igual, nossa forma de ver as coisas é muito parecida, as coisas que a gente gosta de aprofundar é tudo muito igual, assim. Parece que a gente é tipo gêmeos, sei lá. Sim. É interessante que a Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos. E é isso mesmo. Às vezes você não tem essa sincronia com seu irmão, mas você tem com uma outra pessoa que nasceu de um outro contexto, de uma outra cultura, de uma outra família, e vocês vão ter esse alinhamento emocional, assim, essa regulação, né? Exatamente. Você vê isso também nas suas relações mais próximas? Muito. A forma de pensar é muito parecida. Muito parecida. Alguns gostos também. Tem algumas coisas que são interessantes. A minha melhor amiga tem um humor um pouco diferente do meu. Então, ela vai rir de umas piadas que eu não vou achar a menor graça. Mas, mesmo assim, ok, assim. Mas a gente pensa muito parecida também. Gosta das mesmas coisas, o mesmo ambiente. Tanto é, né? Minha melhor amiga casou com o irmão gêmeo do meu marido, né? Então, quer dizer, até os gostos são realmente parecidos. E a gente vai fazer um episódio de Melhores Amigas, tá? Isso.
E, então é interessante, né? Que então os cérebros responderam de forma extremamente semelhante em Melhores Amigos. Então não foi uma coisa assim ao acaso. E eles testaram com vários pares diferentes. Então, vou testar o seu cérebro junto com o cérebro de um colega. Vou testar o seu cérebro com uma amiga próxima. Vou testar o seu cérebro com a sua melhor amiga. O da melhor amiga é o que mais responde igual. Olha só que interessante. Na maior parte dos casos. Muito legal isso. E a gente fala, então, que o cérebro ele não cria a amizade, ele reconhece. Então, rapidamente você se conecta com pessoas que têm a mesma resposta, vamos dizer, cerebral que a sua a certas coisas, né? E eu falo que isso aqui é só um dado interessante, né? Que a gente chama de idiosincrática, que é uma forma de ver o mundo mais idiosincrática. Pessoas que são mais sozinhas, que têm mais dificuldade relacional, são pessoas que têm uma percepção do mundo, uma forma de sentir, uma forma de pensar muito diferente da maioria das pessoas. Por isso que acaba se tornando uma pessoa mais isolada. Não sei se você conhece gente assim. Sim, conheço algumas pessoas assim. E é difícil até para a pessoa, assim, porque ela vive também num conforto de solidão, né? Porque ela não consegue se relacionar, talvez ela não consegue ser tão vulnerável de se abrir fácil, a forma com que ela vê a vida. E é até perigoso isso para a pessoa, né? Porque nós somos feitos para nos relacionar, isso faz parte do nosso contexto, da nossa vida. Então, assim, eu sou uma pessoa com um perfil... eu não sou aquela person people, né? Que gosta sempre de estar com gente, vamos chamar a gente para ir em casa, extrovertida. Né? Que se recarrega. Zero. O extrovertido volta de um ambiente social recarregado. Não, minha bateria tá lá embaixo. O introvertido vai para o ambiente social e chega descarregado. Então, para mim, sozinho. O meu lugar de conforto é a solitude. Eu fico bem ali naquele lugar. É até engraçado falar, né? Porque hoje eu me relaciono com muitas pessoas, estou à frente de um ministério, mas você vê realmente como Deus também nos capacita, sabe? E Deus sabe o que a gente precisa. Então, assim, se eu ficasse talvez naquele lugar de conforto, que é o meu, não é o que Deus tinha para mim, assim, não ia me fazer bem emocionalmente. Sim. Então, também eu me coloco à disposição, eu sou intencional para fazer amizade. Eu faço um esforço do teu casulo. Exato. Mas você tem que fazer, assim, essas pessoas que têm essa bateria mais baixa, exige um esforço maior, mas vale a pena, porque a amizade é um presente de Deus, assim, sabe? É tudo que você falou, assim, aumenta a nossa sensação de segurança, nos ajuda a lidar com momentos difíceis, é o ferro afiando o ferro ali. Exatamente. Você não vai ter, a gente vai falar um pouquinho também de questões, né? Quantidade ou qualidade, né? Não precisa ter 100 melhores amigos, ninguém tem 100 melhores amigos, né? Mas você vai ter ali os seus 5 bons melhores amigos. Exatamente. 5, né? A gente tem um estudo aqui, já vou trazer ele. Mas ó, só para encerrar o ciclo do melhor amigo, outra coisa que os meninos falaram, tempo de convivência, né? Isso foi estudado também pela ciência, isso é muito acredita? Interessante. Tem estudos, um estudo de Hall bem famoso, até recente, de 2018. Ele estudou quantas horas você precisa para fazer um amigo casual, ter um amigo que você já considera amigo e ter um melhor amigo. Então, como é que eles fizeram isso? Eles fizeram esse estudo em universidades de pessoas que mudaram de cidade. Então, eles foram em centros onde, vamos dizer, no primeiro ano ninguém se conhece, todo mundo é novo. E aí, todo mundo vai começar a desenvolver ali amizades. Então, eles começaram a estudar nesse ambiente. E aí, o que eles chegaram à conclusão? Com 50 horas de convívio, você tem um amigo casual. Com 90 horas de convívio, você tem um considerado amigo já. Com 200 horas ou mais, um melhor amigo. Só para vocês terem noção. Para você conviver 200 horas com uma pessoa, dependendo de quantas vezes por semana você vê essa pessoa, chega a 1 ano e meio. Então, assim, não é tão rápido você fazer um melhor amigo, né? Leva tempo, né? Você precisa de tempo para investir ali naquele relacionamento. A não ser que seja uma relação, por exemplo, igual na faculdade, que eles se veem todos os dias por muitas horas. E aí você pode desenvolver isso até mais rápido. Porque existem alguns casos que parece que você ficou melhor amigo de alguém super rápido. Né? Mas as amizades da infância são assim, né? Porque você vai passando de ano, você vai com aquela pessoa. E você convive com aquela pessoa todo dia, né? Exato. Então, a média de tempo, mais ou menos é essa. Então, o que a gente tira a conclusão quando a gente vê isso, né? Amizades demandam tempo. Sim. Demandam convivência, né? Igual o Vitão falou ali, né? Pessoas que eu convivo fora do ambiente. Então, ele tem mais tempo de convívio com essas pessoas, além do que já tem aqui. Né? Então, isso tudo vai influenciando para você
fazer um melhor amigo, né? A amizade verdadeira não é o acaso, né? Leva tempo, leva conexão, constância. É uma construção, realmente, Exatamente. de relacionamento, né? E a gente entra aqui no último estudo, que é bem interessante, que é o estudo de Dunbar, que ele fala, né, basicamente, a hierarquia social do cérebro. Então, o que isso quer dizer? Na sua vida, o que o seu cérebro é capaz, né? Seu cérebro é capaz de absorver, no máximo, 500 pessoas. 500 pessoas? 150... Não, 500 conhecidos. Você só reconhece. Você só reconhece sabe quem a pessoa. Você lembra o nome da pessoa. Sim. De nome eu sei quem é. Bastante. 500 pessoas é bastante. 150 é rede social. Conhecidos com uma certa relação. Sim. Né? 50 pessoas de convivência frequente. E 15 pessoas de círculo próximo. Amigos muito próximos. E só 5 pessoas melhores amigos ou família mais próxima. Então, assim, para você ver que não é muita coisa. Não. Você pode ter... A gente pula aqui 5, 15, 50, 150, 500, né? Por isso que a gente fala que o ideal para um casamento é 150 convidados. Que tá ali na sua rede social ainda, conhecidos com relação estável. 500 a pessoa só sabe de nome quem que é, entendeu? E isso é interessante também, porque às vezes você foi muito amigo de alguém, mas você parou de conviver com a pessoa e parece que o cérebro meio que esquece a pessoa. Né? Tipo assim, então, o cérebro já faz isso porque ele não sustenta você ter mais que 150 amigos, né? pessoas na sua rede de convívio social estável. Assim. É uma multidão, se você for ver. 150 Como que pessoas. você vai ser profundo com uma multidão, com tanta gente assim? Exato, Não de ter tem pelo como. menos uma relação mantida ali, de trocar uma conversa. Sim. Né? 150 é o limite ali. 50 são convivências mais frequentes. 15 são amigos chegados mesmo. E 5 aqueles São que eu melhores amigos. Meu melhor amigo, meu marido, minha mãe, sei lá. Entra toda também a sua rede ali familiar, né? Entra. E é interessante isso porque a gente estava até conversando, né, de diferença homem e mulher. Que homem, depois que casa, parece sentir menos necessidade de manter esses círculos aqui, ó, de 50, de 150. Acho que a mulher já preenche toda a energia do que o homem precisa conviver no relacionamento. Já acaba com a bateria social do homem ali mesmo, né? A gente não, né? A gente ainda não. mulher mantém muito mais, né? A não ser que seja aquele amigo de longa data, né? Tem homens que têm relações mais profundas de amizade, porque realmente, né? Você não vê, essas questões são mais femininas, assim, de ter essas 5 melhores amigas. Homem tem 1 ou 2 melhores amigos, assim, vamos lá, né? Quando tá casado, né? Solteiro eu falo, solteiro ainda anda em solteiro bando, né? Anda em bando, solteiro anda em grupo, anda né? em bando, depois que casa, dá uma relaxada. Agora, outro estudo interessante que eles falam do círculo dos 5, né? Até a Raquel falou, é uma frase que você ouve muito na internet, você se torna a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso não é cientificamente comprovado nessa frase, nesse formato, mas... O que isso mostra? Você tem 5 pessoas ali no teu círculo mais íntimo, isso já foi provado. Sim. E o quanto essas 5 pessoas influenciam você em 2 áreas, que isso foi estudado. Uma área é a obesidade, que interessante, então, como você lida com o estilo de vida, saúde física, mental, então está ali muito ligado. Então, fizeram esse estudo ligado à obesidade e felicidade. Então, são 2 pontos que foram estudados sobre como essa média de 5 pessoas podem influenciar você. E outro dado importante que eles deram dentro de um grupo social de convívio, o bando, que a gente chama, né? O grupo, sempre vai seguir mais, ouvir mais, ter mais propensão a escutar a pessoa que tem mais influência e mais conexões do grupo. Sempre tem um líder, assim, né? Sempre tem alguém que puxa o ali, grupo. que puxa o grupo, fala Sempre com todo mundo. Isso já é comprovado cientificamente, né? Viu, gente? Você quer emagrecer? Cola na galera do CrossFit. Por isso que eu falei, A cola galera em do amigo CrossFit, ela é saudável. unida. Cola em gente saudável, viu? Porque influencia mesmo. Realmente, quando você começa... Eu lembro quando eu morava com a minha melhor amiga, né? Que a Marcela, a gente vou falar o nome dela aqui, nós vamos trazer também as melhores amigas. A gente sempre estava na dieta juntas, porque uma fortalece a outra. Faz diferença. Então a gente já morava junto. Ia ter que cozinhar? Vamos entrar junto na dieta. E uma se apoiando assim. Você convive com alguém que vai direto na academia. Sim.
né, que direto está fazendo um esporte. Ou você convive com um grupo que só sai para comer. Né? Então, assim, vai dar diferença. A gente chama isso na ciência de contágio social. Sim. Comportamentos se espalham como vírus. Não adianta alguém vir de super-herói e falar que não é contagiado por nenhum comportamento social. Pro bem e pro mal, né? Bem, se você não tem costume de beber, por exemplo, né? De bebidas alcoólicas, assim. Você vai com uma galera que bebe muito, você vai começar o famoso socialmente, né? Você vai acabar se envolvendo. Mesmo que você não goste disso. Isso já é até provado cientificamente. Eles falam que o que pega, né? Que a gente fala que faz contágio igual vírus, hábitos, emoções e decisões. Sim. Até para decisões. Influencia, então, né? Influencia demais. Se teu grupo pensa de uma forma, você vai ficar mais propensa a pensar daquela forma. Aquela tua média de grupo mais próximo. Né? Se aquela média do teu grupo mais próximo pensa X, né? É uma média, por exemplo, de uma turminha que gosta de viajar, que valoriza isso, você vai ter mais vontade de viajar. Aí você está num grupo de pessoas que valoriza mais, sei lá, esporte, vida saudável e tal, e gasta mais tempo, mais energia com isso. Você vai acabar pendendo mais para aquele lado. E pode ver que até em casais você vê isso, né? Os casais, quanto mais convivem, o pessoal fala que fica mais parecido, fica mais né? parecido, é verdade. Vão se equilibrando ali, Sim. porque o comportamento social realmente contagia. E tem até um outro efeito que é muito estudado pela ciência, que é o bandwagon effect, que eles chamam que é o efeito manada. Né? Que já é aquele conceito validado em psicologia social, que é aquela mentalidade de massa. Então, hoje a gente vê aí muitos coaches, né, que influenciam milhões de pessoas, né, e as questões políticas. Então, assim, você vê que ali a gente tem efeito manada. Já é contágio, estudos de psicologia social. Né? E a forma como o mundo funciona hoje, né? Então, vamos dizer, lá nos anos 50, né, as mulheres usavam um tipo de roupa. Sim. Hoje a gente usa outro tipo completamente. O que influencia? Já esse efeito manada, já é uma psicologia social. Né? Tinha uma época que as mulheres só usavam vestido. Hoje, não. O que faz todo mundo só usar vestido? De repente, todo mundo está usando calça e está usando outras roupas. Mas é até interessante. Eu lembrei, uma amiga minha, esses dias me mandou uma foto. Eu acho que, olha, tem mais de 10 anos essa foto. Todas as meninas do nosso grupo, meu turma, com o mesmo batom. É isso mesmo. Gente, era um batom horroroso. Assim, era quase um rosa fluorescente. Mas, assim, a gente saía juntas com esse mesmo batom. Virou um padrão, assim. E a gente até se reconhecia. Tinha uma época também que as meninas ficavam com a mesma marca de bolsa. Era. A mesma bolsa. Então, você via tudo assim. Igualzinho. Aquela época que Melissa era moda e todo mundo tinha a Melissinha. Gente, sim. Né? Aí depois entrou aquela onda do Nike Shox. Aí todo mundo tinha Nike Shox na escola. Sim. É isso. O efeito manada é um pouco disso também, né? E é uma psicologia social que às vezes a gente nem percebe, mas eu trouxe esse estudo para a gente ver o quanto é interessante sobre o quanto comportamentos sociais influenciam quem a gente se torna. Sim. E é inevitável, né? Tem muita gente que... E às vezes você nem gosta disso. Não. Tem gente que acha que é zero influenciado por... Exato. Mas assim, não tem como a gente é influenciado, sim. Esses dias, só pra vocês terem uma noção, eu tenho um primo do meu marido que ele é lá da roça, né? E aí, ele chegou aqui em São Paulo... Cara, foi muito engraçado. Eu até assustei quando eu vi ele no elevador. Ele tá com a calça toda agarrada, aquelas botinas grandona de cowboy mesmo, aquele cinto de cowboy, uma camisa xadrez e um chapelão, assim, ó. Parece que ele tá, São Paulo, tá caracterizado para... Parecia que ele tava caracterizado numa festa junina. Mas, tipo assim, lá na cidade dele, todo mundo veste assim. Então, pra ele é normal. Só que aqui em São Paulo, ele andando desse jeito, e no meu prédio, que é cheio de asiático, de gente mais velha, ficava todo mundo olhando pra ele. Então, pra você ver como a gente, sim, sofre influência social até sem perceber, né? Sim, sim. Então, assim, lá pra ele é uma coisa totalmente comum andar desse jeito e ninguém olha pra ele diferente, porque agora aqui em São Paulo ele tava chamando a atenção. Onde a gente passava, todo mundo olhava, parecia que ele tava caracterizado. Foi muito engraçado. Eu lembrei muito disso quando a gente viu, né? Mas então, assim, para resumir, né, Kel, a gente passou ali por entender a importância e o quanto uma amizade, as relações sociais podem influenciar para o bem, o quanto a exclusão e a rejeição também afeta a nossa vida de uma forma muito ruim, né? E depois como que se dão essas relações ao longo da nossa vida, né? O que o cérebro é capaz de absorver, como que a gente se conecta com as pessoas, por que se você se conecta mais com algumas pessoas e com outras menos. Não quer dizer que você não goste das pessoas, mas é natural que todo ser humano vai ter seu ciclo ali mais próximo, Sim. vai ter seus 15, vai ter seus 50,
né? Vai ter seus 150 e vai ter lá seus 500. Sim. Né? Sim, eu fico muito preocupada, assim, eu, né, como mãe, meus 2 filhos já estão em ambientes sociais que são a escola. Então, a minha mais velha me traz algumas até questões, as diferenças das amiguinhas Já ali. tem, né? Já tem, Então, e ela tem 3 né? anos, 3 anos. E eu estava conversando até com a diretora da escola, e ela estava me explicando, até os 7 anos é a personalidade, o caráter da criança, né? Então, algumas crianças que já são preconceituosas, a criança com 6 anos, ela já sabe agir com maldade. A criança, às vezes, com 3, com 4, ela às vezes fala alguma coisa, ela não sabe nem o que ela está falando, algum xingamento, ela não sabe. Não tem tanta consciência, Não tem. nível de consciência. A criança com 6, ela já é capaz de ter essa maldade. E isso é um bullying e isso gera uma rejeição. Então, aconteceu um caso lá que o menino falou de uma forma um pouco agressiva e a diretora foi e se posicionou. Aqui nós não falamos desse jeito. Ela falou, Raquel, eu me preocupo porque hoje ele está com 6 anos. Daqui 1 ano acabou. Assim, então, como que esse ser humano vai crescer para se relacionar socialmente? Num trabalho, ele já vai crescer uma criança preconceituosa? Porque a rejeição, né, as crianças que se sentem rejeitadas hoje tem muito a questão do bullying, né? A gente vai também abrir um outro assunto, não é essa pauta hoje. Mas olha como afeta a rejeição. Olha como uma criança que sofre bullying, pequenininha, que não tem a parte neurológica ainda desenvolvida, pode crescer com dores emocionais. Já cria ali um isso trauma, uma conexão muito ruim, né? muito ruim. Então, assim, eu me preocupo muito de ensinar as diferenças, de acolher as amiguinhas da minha filha, assim. E o que eu quero mais é estar junto, estar perto, sabe? Porque amizades são muito importantes. E amizades escolares, a gente sabe, essa fase é muito especial. Muito especial. Como que foi suas amizades de infância? Você tinha muitas amigas, Kel? Eu tinha as amigas da escola, algumas, assim, não tinha muitas, mas eu tinha mais amigas na igreja, que foram crescendo comigo, assim, até a adolescência. Como eu mudei de igreja na adolescência, então eu tive uma ruptura até de amizades, né? Porque na minha outra igreja eu acabei tendo outras amizades, tal, que eu cresci. Mas eu tive amizades muito saudáveis, assim. Minhas amizades da infância foram muito legais. As famílias já eram amigas. Então, assim, é o que a gente está passando um pouco aqui na igreja, né? As famílias são amigas e a gente agora está começando a ter filhos, ter bebês. Então, as crianças vão crescendo amigas. Isso também é muito especial. Então, foram amizades saudáveis. Na minha adolescência também. E eu sabia diferenciar as amizades da escola, né? Com as amizades da igreja. Porque, assim, na escola, de verdade, eu acho que eu tinha uma amiga mesmo, que frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dela. Mas as minhas amigas do coração, aquelas de vida, assim, estavam na igreja. E sim, eu tenho contato até hoje. Até hoje? Eu tenho aquelas amigas de contato, assim. Tem algumas que permaneceram. Eu morei com algumas, inclusive, quando eu mudei para São Paulo, que é muito especial. Todas moram em cidades diferentes, estão com as suas famílias em contextos, mas a gente continua próxima, se falando sempre, aniversário. Isso é muito legal. Isso é especial. E você fez amizades, assim, tipo assim, profundas na vida adulta? Ou você acha que veio tudo da juventude e da infância? Não, eu fiz muitas amizades profundas na vida adulta. A gente estava até conversando, né? Tem muitas amigas que vieram ou melhores amigas, assim. Então, hoje eu tenho amigas profundas da minha vida que vieram através da minha melhor amiga. E que hoje a gente tem essa grande rede de apoio, de amizade, de viajar, de falar, de se reunir. Então, assim, você consegue, em adulto... A gente não vê aquele caso das mulheres, por exemplo, que atinge 60 anos, 70 anos, por exemplo, que começa a fazer aquelas grupinho das senhoras que vai viajar. Sim, é muito legal. E é legal, porque elas estão numa fase que elas já são aposentadas, algumas são viúvas, algumas são separadas, não tem mais uma energia de um casamento, do marido. E elas se unem ali, gente. É o grupo das senhoras, né? Não, e é engraçado. Você assistiu aquele documentário Blue Zones? Não. Assisti das zonas... Da longevidade, das zonas azuis no mundo que são... Nossa, é incrível esse documentário. E é engraçado que todas as vezes, um dos pontos importantes da longevidade é a vida em comunidade. É verdade. Em vários pontos eles têm, tipo, vida comunitária. Eles moram muito perto, né? No Japão, né? Eles moram todos perto. E eles se reúnem para jogar todo dia à noite. Aquele adventista também, o pessoal pratica esporte, se reúne, faz parte de coral junto. Eu acho que isso dá, igual você falou da frase da Brené Brown, dá propósito e sentido à vida, né? Exato. Se a pessoa se isola, ela acaba ficando mais... Triste, né? Ela acaba perdendo. Sofre, né? Ela fala que a pessoa sofre.
a questão da Isso dor, é forte. da solidão, né? Vamos falar das amizades em diferentes fases da nossa vida, né? Porque algumas amizades vêm com a razão, algumas vêm com a estação e algumas vão durar a vida inteira, né? A gente tem, graças a Deus, amizades aí que estão durando a nossa vida inteira. Sim. Né? Mas algumas foram amigas de estação, né? De infância, de escola, que a gente estava ali todo dia. Depois se formou, cada um segue o seu rumo, o seu contexto de vida, né? Exatamente. Hoje, saem da nossa vida. Hoje, pensando no meu contexto, as pessoas mais próximas de mim, que eu considero mais chegadas, são as pessoas realmente que estão convivendo comigo, mais na questão da igreja. Sim. Porque acaba que é o ambiente onde você está semanalmente ali sempre, né? E outras amizades que eu tenho, que são de diferentes épocas da vida, você mantém um contato ali, mas você não convive mais tanto, né? E eu acho que aí entra muito no desafio das amizades de hoje, né? Sim, a da vida adulta, né? Da vida adulta e dos tempos que a gente vive. E o agravante de São Paulo. Né? Como que você aprofunda uma amizade numa cidade tão grande? Às vezes você conhece alguém legal, que acha que bate com você, que vai ser um amigo teu, mas mora, sei lá, a uma distância enorme, né? Aí o convívio acaba se tornando mais difícil, né? Tem que se marcar na agenda mesmo. Você tem que ser intencional. Se a amizade na vida adulta é intencionalidade. Vamos marcar esse dia, liga para a pessoa. Existe telefone, gente, existe telefone. Não apenas o WhatsApp. E é tão especial quando você recebe uma ligação, né? Quando você fala de vídeo. Não só em aniversários, tá, gente? Então, assim, seja intencional também. Eu acho que outro episódio que a gente pode gravar, me deu até um clique aqui agora, trazer adolescentes para falar sobre amizades hoje. Porque eu vejo que tá muito... É uma amizade assim, ó... Superficial. Não só isso, mas muito digital. É verdade. Eles têm até aqueles negócios de Dix, de não sei o quê... que aí quem você coloca no seu Dix são seus amigos mais próximos, sabe? Coisas assim. Mudou o estilo de convívio social do que a gente conhece. Né? Porque a gente pegou a época que ainda nem internet existia. Eu e a Raquel, brincava a gente na não rua. é mais tão nova, gente. Não, a gente brincava na rua, gente. Você é de que ano, amiga? 886. Faço 40 anos esse ano. Eu sou 89. 40 já, amiga? 40. Caraca. Pois não então, parece, obrigada, gente. Nós somos millennials. A gente pegou uma outra fase. A gente pegou uma fase que não existia celular, né? Uma fase que você ia encontrar com os amigos na rua. Sim. Que você ficava até tarde conversando, que você trocava cartinha. Né? Papel de carta. A amiga morava em outra cidade, você mandava uma cartinha e ficava dias esperando receber uma cartinha de volta. Quando você ia ligar para uma amiga, tinha que ligar no telefone da casa, saber que horário ela está em casa. Né? Então, a gente pegou um outro ritmo e a gente entrou de gaiata aqui nessa era digital. Sim. Agora, os que já são digital borns, né, que nasceram na era digital, eu acredito que o modelo de interação, de desenvolvimento de amizade já nasce diferente. Porque as relações já estão em outra fase, né? E então... você teve amizades muito importantes na sua vida que depois seguiram caminhos totalmente diferentes? Tenho. Até porque minhas primeiras amigas, melhores amigas, assim, porque eu mudei muito quando era criança. Né? Eu morei um tempo no exterior. Também, né? E aí, minhas primeiras amizades mais firmes, assim, foram na escola, no pré. Então, ali no pré, eu fiz minhas 2 melhores amigas ali, que até hoje eu convivo, eu converso, mas tiveram um desenvolvimento de vida muito diferente do meu. Como o meu foi muito na igreja e o delas fora, acaba que distancia. Né? Até hoje eu tenho muito carinho, convivo muito com essas amigas, assim, não da mesma forma que eu convivo, mas convivo, converso. Estamos sempre ali, mas acaba que não é mais igual. A profundidade que você consegue chegar no relacionamento, né? Quanto outras amizades que eu fiz na vida adulta. Porque é bem a questão da sincronia emocional, divisão de vida. Eu tenho algumas amigas também, muitas amigas que foram muito profundas e seguiram caminhos totalmente diferentes, até visões políticas muito diferentes, assim, e que amo, né? Gosto muito dessas pessoas, mas realmente não tem mais essa sincronia, né, de visão de vida. E você vê o quanto isso muda a profundidade da relação. Sim.
Você pode ser amigo, mas não vai estar ali naquele teu ciclo mais próximo. Exatamente. As prateleiras que a gente estava conversando antes, né? Tem as prateleiras aí, às vezes... Bom, a gente vai falar um pouquinho mais dos tipos de amizade, né? Mais para frente, mas... Hoje existe desafios, né, de essa questão de como mudou as relações, rede social, a questão da localização. Gente, verdade, uma das minhas melhores amigas mora 1 hora uma hora com um trânsito bom. Mais ou menos 1h30, 2 horas. É uma pessoa que, se eu realmente quero encontrar, é agenda. Olha, esse mês, que dia você pode? É isso. E a pessoa tem filhos, então... Então, é um desafio, né? A gente... E eu acredito assim, uma vez que você já fez uma amizade profunda com alguém, que já chegou ali num nível de melhor amigo, vocês têm uma visão de vida muito parecida, uma forma de responder as coisas, aquela ligação sempre vai estar ali. Sim. Porque aí você já chegou naquele lugar, sabe? Você já tem a conexão, né? É diferente de pessoas que você convive muito numa fase da vida, que você é amigo, mas não chegou naquele nível de conexão, assim, de forma de ver o mundo, de perceber as coisas, de responder ao mundo. Então, eu acho que existe essa diferença. Né? Tem pessoas que você sente que, mesmo com a distância... a ligação continua ali na mesma intensidade, né? Sim, parece. Sim, E a amizade, ela precisa ser... É uma via de mão dupla, né? Você precisa ser recíproco. Porque tem pessoas que, às vezes, você enxerga como muito amiga, mas não é recíproco da parte da pessoa. Isso pode gerar uma baita de uma frustração, uma decepção, porque você vai criar expectativa em cima daquela amizade e a pessoa não te colocou naquele lugar ali. Então, assim, rever um pouquinho o seu ciclo, o que te faz bem, né? Porque gente, Jesus, sim, né? Os mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sim, é um mandamento, devemos amar as pessoas, mas conviver é uma coisa completamente diferente. Então, sim, existem tipos de amizade. Eu costumo falar assim que são as prateleirinhas enumeradas. Você tem lá as pessoas que você bota na sua prateleira 1, são pessoas que são prioridade na sua vida. Que caminham com você, Que caminham com você, ali você dá o sangue para aquelas pessoas, elas estão no teu ciclo mais íntimo, elas estão mais por dentro da sua vida. Aí tem a prateleira 2, né, que são aqueles 15 que já são muito próximos, mas não estão convivendo com você direto. Tem aqueles 50, aí você... vai colocando as prateleiras. E começa a dar problema quando você coloca uma pessoa na prateleira 1 e ela te bota na 3. Exato, é isso. Esses dias eu estava conversando até com uma amiga sobre isso. A gente até brincou porque a gente tem uma amiga em comum, né? E aí ela falou assim, cara, eu dou a vida por essa amiga. Eu viajei, eu moro em cidades diferentes, né? Eu viajei para ir na festa de aniversário do filho dela, mandei presente, não sei o quê. Aí, quando eu convido ela para qualquer coisa, que ela nunca veio, não me mandou nada. Sim. Sabe assim? Então, ali você vê, ela falou assim, eu acho que eu tô colocando ela na prateleira 1 e ela tá me colocando na 3. E eu falei, é isso, amiga, para você manter uma amizade assim. Não é que você não precisa ser amiga, né? Mas precisa entender que talvez a pessoa vai te pôr na 3 e você bota a pessoa na 3 também. Sim. Mantém o mesmo nível de relação para você não se decepcionar. Sim. E tudo bem para você também, porque a gente, como cristão, tem que ter uma outra visão também de amar a pessoa, de estar ali porque ela precisar, porque às vezes são pessoas que precisam emocionalmente também de uma oração, precisam estar... E a gente tem isso, né, para influenciar, porque nós, como os cristãos, somos o bom perfume de Cristo. Então, a gente flui na vida da pessoa. Isso acontece muito comigo. Às vezes, tem amigas de oração. Pode orar por mim? Às vezes, eu fico, meses sem falar com a pessoa. Pode orar por mim? Então, assim, eu sei que nós estamos ali naquele patamar, mas são pessoas que, sim, eu ainda convivo, tenho uma certa relação, mas também eu sei que eu influencio, sabe, de forma positiva a vida delas. Isso é o mais interessante da gente entender o nosso papel como cristão nas amizades. Né? Que o ser humano ele quer muito algo recíproco e realmente magoa quando você não tem algo recíproco. Sim. Mas como cristão a gente tem o papel de amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Não que todo mundo vai ser seu melhor amigo, mas assim, independente de eu fiz tudo pela pessoa e a pessoa me devolveu, sei nada. Lá, eu dei R$100 para a pessoa, ela me devolveu 1 centavo, sabe? Mas você continuar ali para a pessoa amando da mesma forma, né? Talvez você não vai mais ter tanto esforço emocional para estar ali, mas se a pessoa precisar, você vai estar lá. É isso. Você vai ser influência de Deus na vida da pessoa. Sim. Né? Você não vai ficar remoendo, a gente fala ruminando nas amizades, né?
ruminando coisas que a pessoa fez para você, que não fez para você, que chamou X amigo e não te chamou. Quem sabe que tem tudo isso nas amizades, né? Sim. Então, assim, é deixar tudo isso de lado e aí lembrar também que nós somos reino, né? Nós somos luz nesse mundo. E a gente está aqui não só para receber de volta, mas muito mais para dar. Sim. Né? Que é melhor, né? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E tomar muito cuidado também com as amizades que são tóxicas na nossa vida, né? Porque tem amizades que nos botam para baixo, sabe? Nos influenciam negativamente, dependência emocional. E dependente emocional atrai dependente emocional. Então, se você já tem um pé ali, cuidado. Cuidado, essas amizades que extrapolam um limite que pode te fazer mal, sabe? Pode ter um lugar ali que não mexe até com a sua identidade. Que mexe com a sua identidade, exatamente. Isso é muito perigoso. Eu acho que a palavra é equilíbrio, né, Théo? É equilíbrio. Tudo que foge do que é equilibrado, eu acho que começa a entrar para um lugar que já adoece a pessoa. Sim. Tanto na questão de amizade quanto relacional, né? Sim. Que a gente fala de relacionamento. Tudo que se torna dependência. Mas eu sempre falo, dependente com dependente sempre tem alguma coisa ali de trauma. De ambos os lados, né? Normalmente, sim. De trauma ou de alguma coisa familiar, né? Então, assim, é legal a gente se conhecer e entender nesse sentido. Porque, sim, nós somos feitos para relações, mas para relações saudáveis. Sim, exato. Né? Então, quando você vê que algo não está sendo bom para você... Então, por exemplo, outro exemplo, né, que a gente vê muito. Pessoas que você sabe que estão sendo influenciadas por más companhias. E tomando atitudes e vivendo uma vida completamente diferente do que poderia estar vivendo. Sim. Né? Aí quer dizer, aí não é cristão eu largar todos os meus amigos? Não, mas se naquele momento você não está conseguindo dizer não, naquele momento que eu está te influenciando para algo ruim, então você vai continuar sendo amigo, mas você vai deixar de conviver em algumas situações para que você consiga ter força para decidir por si, né? Conviver com pessoas que vão te ajudar a tomar decisões melhores. Isso tudo é muito importante. A gente vai até entrar nisso quando a gente fala de amizades bíblicas com propósito. Quando eu decidi realmente me firmar em Cristo, né? Eu era uma pessoa muito baladeira. Então, tem as amigas da balada também, né, gente? Não dá para imaginar você baladeira. Era muito baladeira. Eu tive que, né, me distanciar dessas amigas, que eram muito queridas, não me influenciavam negativamente, assim, a gente já tinha uma certa idade, assim, não idade, né, 24 anos, 25 anos, também não era tão mais velha assim, mas eu já tinha uma maturidade ali para saber o que eu queria e o que eu não queria, mas eu tive que me distanciar. Gente, são pessoas que eu convivo até hoje. São grandes amigas, viram meu processo, viram minha mudança. Eu oro por elas muito até hoje. Foram todas minhas madrinhas. Então, assim, eu tive que parar de conviver em certos momentos ali. Mas não saíram da minha vida. E assim, e eu vejo que o testemunho de vida que foi, sabe? Delas acompanharem todo o meu processo de transformação e das escolhas que eu estava fazendo. E é engraçado porque elas até me ajudaram, assim, em alguns momentos, assim, de fazer escolhas que elas sabiam que eram certas. Não, Kel, mas eu acho que você não devia estar fazendo assim, porque você já fez... Até elas mesmas, assim, era muito, muito engraçado. Assim, Deus usou até a vida dela. Agora que você já mudou, a gente quer que você continue. A gente quer que você continue. Por que você está voltando ali, sabe? Jogando pérolas aos porcos? Não, continua aqui. Então, elas me incentivaram até. Muito legal. Nessa mudança. Muito bacana. Amizades positivas, assim. Positivas. Que influenciaram para o bem, né? Muito. Mas eu acho que existe tudo isso na questão das amizades, né? Essas relações e tudo mais. E aí a gente entra até nas amizades bíblicas, né? Legal. Que a gente fala das amizades com propósito. Sim. Que existem também amizades intencionais. É verdade. Com propósito de reino. Que Deus coloca especificamente, assim. Eu acho que todas as relações, de certa forma, têm um propósito. Deus não coloca ninguém na nossa vida por acaso. Mas eu acho que existem relações que são mais especiais. Que Deus realmente tem algo específico para você com aquela pessoa, né? E aí a gente traz a primeira história, que é Davi e Jonatas, né? Que são amizades também de estação, né? Era um propósito ali naquela estação também, né? Porque Davi e Jonathan era filho do inimigo ali, né?
de Davi, e ele escolheu ser fiel ao amigo, né? Exato. Fidelidade, lealdade, né? E ali, assim, contra o pai, que é a sua Contra o própria pai. família. E outra coisa interessante, ele seria o próximo rei. Exato. Ele abriu mão do cargo, da influência, de tudo que ele tinha, porque ele acreditava que Deus tinha um chamado para o amigo dele. Então, o amor no coração que ele tinha por aquele amigo, e o tanto que ele via Deus nele, ele pôde abrir mão de coisas que seriam, na época... Quem não quer ser rei, né? Hoje em dia, quem não quer ser presidente, por exemplo? Né? Ter esse nível de poder, de influência, né? Até financeiro. Ele estava abrindo mão de tudo ali, e até indo contra o pai. Por uma amizade. A amizade não compete, viu, gente? Às vezes mulher tem muito isso com a amizade. As amizades realmente saudáveis, elas não competem. Não. Você fica feliz de ver a outra pessoa Você vê que prosperando. é uma amizade empática, né? Que vê a pessoa subindo, tomando o seu lugar, inclusive. Sim. Ali era tomando o lugar dele, literalmente. E ele apoiou e foi fiel e foi um amigo até o fim. Né? Sendo que foi uma das maiores tristezas da vida de Davi perder Jonatas. Sim. Né? Então, ali você vê uma amizade assim, bíblica incrível. E eu acho que Deus não deixou isso por acaso. Hoje eu vejo muitas pessoas desacreditadas no ser humano. Não sei se você vê isso. Sim, muito. Todo mundo é ingrato, todo mundo é difícil de conviver, tá todo mundo doido. Mas, assim, Deus não criou para ser assim. Né? Deus criou amizades para serem como Davi e Jonatas. Sim. Né? Ali você vê um exemplo de uma amizade linda, profunda. Né? E aí, outro exemplo que a gente trouxe aqui, Ruth e Noemi, né? Ruth e Noemi, essa daí... Que aí a gente fala de uma lealdade para a vida. Nossa, deixou a família, né? A Ruth deixou a sua família. Depois que o esposo dela morreu, ela teve a oportunidade de voltar para sua terra, né? Para os seus parentes. Mas não, ela escolheu ficar com a sogra, que é de outra cultura, de outro contexto, por lealdade também. Por amizade, por amor. Essa também permaneceu nos dias difíceis. A amiga mesmo, né? Permaneceu nos dias mais difíceis ali. Nos piores momentos, ela continuou ali. Amizade de nora e sogra, hein, gente? Olha, isso aí é outra coisa bíblica, né? Para você trabalhar da amizade nora e sogra. Foi um compromisso ali que Ruth de servir. E foi além do link que elas tinham, que seria o marido, né? O marido e o filho. Exato. Então, uma coisa incrível ali também, outro exemplo de lealdade até o fim. Então, o tipo de amizade que Deus deixa para a gente ver. Outra que a gente trouxe aqui foi Paulo e Timóteo, Paulo né? E Timóteo. Que aí a gente fala de um outro tipo de amizade. Discípulo, né? Discipulador e discípulo. Mentoria e também caminhada ministerial. Então, acho que ao longo da nossa vida, Deus vai colocar amigos que vão ser seus companheiros de ministério. Sim, é verdade. Eu vejo muito... A gente, por exemplo, assim, eu acho que o nosso tipo de amizade é muito esse. A gente é companheira de construção de reino, de ministério. E eu vejo muito esse propósito na nossa amizade. Então, é interessante porque tem amigos que Deus vai trazer para ajudar a gente a caminhar no reino, no ministério, nos propósitos que ele tem, né? Vão nos afiar espiritualmente ali, né? Exatamente. Esse tipo de amizade é uma amizade espiritual mesmo, de Timóteo e de Paulo. Amizade espiritual, De companheiros de ministério. Né? De nos aproximar de Deus. Você tem amigos hoje que te aproximam de Deus? Exatamente. Né? Vocês têm, meninos, amigos que te aproximam de Deus? Vocês. Um ao outro ali, né? Gente. Os bestes ali. E nosso maior exemplo de pessoa, de amizade, de caráter, de tudo, né? Jesus e seus discípulos. Jesus e seus discípulos. Interessante que até Jesus tinha os mais próximos. Sim. Não eram 5, eram 12, um pouquinho mais. Olha, Mas era Jesus, né, gente? Era tem Jesus. até uma pregação que fala sobre isso, né? Tem a multidão, né? Que deve ser ali os 500. Tem os 150 que conheciam Jesus mais próximos. E tinham os 12 que conviviam com ele direto. Dos 12 tinham 3 e dos 3 tinha um. Que foi o que esteve até o fim com ele, que foi João. Ele foi o único que estava lá no pé da cruz. Quando Jesus foi crucificado. Os outros fugiram. Sim. Ele foi o único que permaneceu fiel até o fim. Ele estava lá quando Jesus foi crucificado. Então, verdade, assim, né? é muito interessante como até Jesus tinha esses ciclos. Sim. De relacionamento. E a relação de Jesus com seus discípulos, ele era um pouco diferente, porque a gente está falando literalmente de discipulado. E é outra relação que nós, como cristãos, precisamos entender a importância disso, né, Kel? A importância de caminhar junto com alguém, de estar discipulando e ser discipulado. Sim. A profundidade que é isso, não é só uma amizade comum,
Mas é uma amizade com propósito, com intenção, que vai te trazer crescimento, que vai te levar para... E assim, ali eles estavam diretamente com Jesus, né? Mas hoje a gente tem que estar caminhando com pessoas que não são Jesus, né? Sim. Pessoas falhas. Mas que se parecem com Jesus, assim, que buscam se parecer com Jesus, né? Mas porque a vida cristã nós vamos é isso. caminhar com discipuladores e discípulos imperfeitos. Sim, exato. Né? Então a gente não vai ter Jesus ali para ser nosso discipulador. Sim. Nós vamos estar lidando com pessoas falhas, mas ainda assim existe um papel muito importante de você estar sempre caminhando com alguém que vai te impulsionar, que vai te aconselhar, que talvez tenha mais maturidade espiritual que você, mais anos de experiência de vida. Exato. Várias coisas que vão te ajudar a passar por essa vida de forma mais sábia e se parecer mais com Jesus. Isso precisa ser intencional na vida do cristão. Né? Nossa, uma das fases que mais me ajudou nessa questão, assim, que eu nunca tinha tido um discipulado realmente tão próximo e vulnerável, foi com a sua mãe. Pastora legal. Regina, durante a pandemia, né, ela se abriu à disposição e no começo era só eu e ela, depois a gente abriu para outras mulheres, então ficamos em um grupo, mas foi muito especial para mim, assim, ter um lugar de vulnerabilidade de uma pessoa que já caminhou muito mais do que eu, tem uma maturidade, além da profissão delas, também trabalhar com a parte da neurociência, né, de ser uma psicóloga. Então, assim, isso é um crescimento e uma maturidade. Você sai daqui para aqui, assim, sabe? E eu estou tendo uma experiência esse ano que algumas coisas na minha vida eu resolvi investir, né? Fazer 40 anos, falei pro meu marido, não, esse ano eu vou investir em algumas coisas diferentes na minha vida e eu vou começar uma terapia. Eu nunca tinha feito terapia. É muito bom. Cara, é uma bênção, porque primeiro que tem que ser cristã, gente. A gente que é cristão, assim, muitas vezes vira um discipulado. Porque vira um discipulado. A pessoa mais madura com as emoções, né? E está me ajudando a enxergar as minhas emoções. Então, assim, a gente tem que buscar esse crescimento, essa maturidade, sabe? Às vezes você está num lugar ali que você não consegue crescer, nada muda. Sim, tem uma parte espiritual, mas tem muita parte emocional. Tem. Então, assim, se você não tem condições de fazer uma terapia, busque um discipulado saudável, sabe? Um discipulado amoroso. A pessoa não é Deus na sua vida, sabe? A gente já ouviu também questões de abuso espiritual, onde a pessoa se acha Deus na sua vida. Não, discipulado não é isso. É você. A gente falou, fujam de coisas tóxicas. Fujam de coisas tóxicas. Tem que ser saudável. É o ferro, afia o ferro. É a pessoa te colocando, te ajudando a ficar mais próxima de Deus. Exatamente. E aí que eu acho que entre esse ponto, né, de a gente realmente ser intencional em procurar amizades que também nos confrontem. Sim, isso. Não só pessoas que convivem com a gente te dá risada junto, que a gente se diverte, a gente faz as coisas juntos. Isso é legal, é importante para o ser humano. Mas talvez a gente vai ter amizades que são amizades que confrontam a gente. Eu tenho uma amiga que ela é muito assim. Ela é muito de falar assim, o que ela pensa mesmo, uma palavra de Deus. Então, assim, quando eu estou passando por uma coisa muito difícil, é uma das pessoas que eu sempre ligo, porque eu sei que ela vai me dizer a verdade. Que ela vai falar, aqui você está errada. Nisso aqui você está certa. Então, assim, ela sempre vai me apontar para algum lugar que eu sei que ela está falando com honestidade. Não que ela seja Deus na minha vida, né? Mas eu sei que ela vai ser sincera. Outras pessoas talvez queiram me agradar. Sim. Falar o que eu quero ouvir. Né? Mas ela não, ela vai me apontar exatamente, me confrontar naquilo que ela sabe que eu estou errada. Sim. E a gente precisa dessas amizades ao longo da vida, né? Essas amizades verdadeiras mesmo, assim, até... eu lembro uma vez que eu tinha ficado desempregada, eu morava com a Marcela, e eu orava, obviamente, para ter um emprego e tal, e eu fiz uma entrevista que eu tinha certeza que eu ia entrar, porque era exatamente o cargo que eu estava, numa empresa que era o mesmo segmento. Falei, já é minha, e eu fui já com a causa ganha. Cheguei lá, tal, tranquilo, eu conheci até as pessoas, que era basicamente o mesmo grupo ali, não fui aprovada. Chorei, fiquei mal, assim, fiquei uma tarde inteira chorando no meu quarto, tal, e a Marcela virou para mim, Raquel, você já pensou que Deus não quer que você trabalhe? E aquilo me deixou brava, como que Deus não quer que eu trabalhe? Da onde vai vir o meu sustento? Porque eu preciso do dinheiro, preciso trabalhar, é algo que eu sei fazer, é um investimento, tal, mas depois eu fui parando, assim, todas essas vozes, sabe? Eu não sou o meu sustento, assim, a minha provisão vem de Deus. Então, assim, Deus me ensinou tanto nesse período, aquela estação, Deus não queria que eu trabalhasse. E era isso. Então, assim, essa palavra ficou ecoando, assim, dias
no meu coração e depois o Espírito Santo começou a trabalhar. Eu sou a sua provisão. Não é você. É uma estação que você vai crescer em outras coisas. Deus usa não essas profissionalmente. amizades para confrontar a gente. E assim, foi muito importante. Eu nunca vou esquecer. Você já pensou que Deus não quer que você trabalhe? Naquele momento, não estava pensando nisso. Não eu penso tava, nisso. Não pensei nisso. Que Deus queira isso para mim. Não, Deus quer que eu trabalhe. Como que eu não vou trabalhar, né? Como que eu vou viver aqui? Mas a Bíblia nos mostra que a amizade ela é muito mais profunda. Não é acessório, né? É um plano de Deus para sustentar a nossa caminhada. Ela faz parte da nossa caminhada, né? As amizades verdadeiras. E aqui a gente está entrando para um dos nossos últimos blocos, né? Sim, já vamos finalizando aqui. Mas nós vamos entrar num outro panorama aqui das amizades, né? Que é a questão amizade entre homem e mulher. Né? Existe. Será que existe, gente? A gente tem que gravar um episódio só para debater isso. Mas aqui a gente está dando um panorama geral sobre vários assuntos de amizade. Então, estamos pincelando um pouquinho de cada coisa. Depois a gente vai se aprofundar mais. Mas, Raquel, o que você pensa? Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu acho que amizades profundas é difícil não cair na intenção, principalmente da parte do homem. Eu acho que da mulher, ok, que a gente, às vezes, até é desconectada com algumas coisas. E a Carol, por exemplo, que teve um contexto de ter irmão, né? Tem muitos amigos do irmão que acabam sendo irmãos. Assim, eu acho que eu tenho amizades assim, da época da minha adolescência, de igreja, que são realmente amizades de irmãos como irmãos. São amigos da minha família e acabam virando amigos do casal. Depois que você casa, muda muito as amizades, né? Então, assim, há casos e casos, mas acho que é complicado essa amizade de homem e mulher. E amizade nova depois de ser casada com um homem? Ah, não, é difícil. Não rola, né? Tem que ser amigo do casal. Né? Tem que ser amigo... Ou geralmente você faz amigos casais que estão na mesma fase que você. Então, casamos agora, temos filhos pequenos, né? Você vai agregando, assim, novas amizades. Mas, por exemplo, eu tendo uma amizade hoje com um homem, assim, não faz sentido nenhum. Meu melhor amigo é meu marido, né? Não meu faz melhor sentido. amigo é o meu amor. Então, assim, tem as questões dos limites também, né? Porque o homem, às vezes, tem uma segunda intenção ali de ser seu amigo. Né? Quando você está solteira. Eu venho de um ponto de vista que eu praticamente passei minha adolescência e minha vida adulta quase toda convivendo mais com homem. Eu sempre fui aquela pessoa de muitas amigas também. Eu gosto muito de ter minhas amigas. Mas a minha convivência era mais com homens, exatamente por causa do meu irmão, e a gente teve banda, e eu era a única mulher da banda. Depois arrumaram uma menina para viajar comigo, que era a nossa produtora, e falaram, tem que ser mulher, porque tem que ter uma companhia para Carol, né? Mas, em geral, eu estava sempre no meio dos meninos. Isso, para mim, se tornou algo muito natural, assim. Nunca tive interesse em nenhum deles, nem eles em mim. Sempre foi uma amizade muito assim de irmão. Será? Vamos trazê-los aqui, tô brincando. Sempre foi uma convivência muito de irmão, de amigos. E até hoje eu tenho muito carinho por todos. E até hoje eu tenho muita facilidade de fazer amizade com homens, assim, tal, mas de forma muito... Amigo mesmo, sabe? Irmão mesmo, né? Irmão mesmo. Sim. Até na igreja, eu tenho muita facilidade de fazer amizade com os meninos, mas assim, de uma forma muito saudável. Porque eu estava até comentando, a gente sabe quando a amizade tem alguma... Sabe também. Tem um sal, um açúcar a mais ali, desequilibrando o tempero, né? A gente sabe, dessas a gente foge. Né? Mas dentro da igreja, a gente acaba convivendo muito com várias pessoas, até ministerialmente, né? Pessoas que a gente considera, assim, muito amigos, né? Que a gente gosta muito, tem muito carinho, né? E acaba se tornando, igual você falou, uma amizade da família, do casal. Sim, sim. Porque quando é uma amizade inocente, ela se torna uma amizade da família, do casal. Exato. Né? Você acaba agregando depois, né? O que aconteceu um pouco com o seu irmão, com o pastor Tiago, né? Eu conhecia o pastor Tiago antes, namorava o Alex na época... E ficou amigo do casal. E assim, veio a Nicole, vai agregando, só vai agregando, né? Quando é uma amizade ali saudável que mesmo, saudável, sim. Acaba nesses se casos, tornando, sim, realmente. Acaba se tornando ali amigos do... A gente tem alguns amigos solteiros e amigas solteiras, né? Sim. Então, eu tenho amigas solteiras que convivem na minha casa, que vão lá. Eu e também. Acabam se tornando amigas do Rafa também, Sim. porque convivem muito com a gente, né? Mas ali não tem nada, né? E vice-versa.
Então, assim, eu acho que dá pra existir essa amizade de uma forma saudável. Mas, gente, pelo amor de Deus, não vai pôr um monte de mulher solteira dentro da sua casa também. Tem a sabedoria, né, Tem a gente? Tem as sabedoria, amigas e esposa. amigas. Já vi dar muito ruim, muito ruim. Tem amigas e amigas, né? Você tem que saber onde tem sal e açúcar a mais ali, né? Mas, assim, quando é inocente, é o que eu falo, quando é inocente, dá pra se tornar algo saudável, mesmo dentro de um casamento, né? Sim. Mas é uma linha muito tênue, né? Porque é ali que começam as relações, né? Toda relação amorosa começa com uma amizade. Sim. Agora, para quem é solteiro, aí eu vou dizer que o papo é outro, né? É muito diferente. Aí você tem muitos amigos e amigas quando você é solteira, né? É a fase para você ter amigos, geral, gente. É a fase para você sair, conhecer pessoas, gente, ter amigos de todo tipo, né? E ó, vou comentar os valores, principalmente você que é solteiro, importantes para tomar uma amizade saudável. Lealdade, verdade, apoio, confronto com amor, que a Carol acabou de falar, e celebrar as conquistas dos outros. Amigos verdadeiros não é só aqueles que estão caminhando com a gente, mas é que nos ajudam a crescer. Exatamente, essa é a conclusão, né? Essa é a conclusão. Então, amigos verdadeiros são aqueles que permanecem, são aqueles que têm tempo de convívio, são aqueles que criam raízes. E temos as amizades que Deus coloca no nosso caminho. Te aproximam de Deus. Espirituais. Sim. Exatamente. É isso, pessoal. Hoje foi um bate-papo bem leve. Foi. No próximo a gente continua a nossa série aí. Vamos aprofundar mais o tema, trazer mais pessoas para conversar sobre isso. Mas um panorama geral aí para você que está solteiro ou está casado, que está lidando aí com situações de amizade. Todos nós lidamos com situações de amizade ao longo da vida, né? Então, acho que isso diz respeito a todos nós. Então... É isso. Carol, muito bom ser sua amiga, ver você muito nessa fase bom, gravidinha. Não sei como serão os próximos podcasts. Sofia pode estar aqui a qualquer momento. Mês que vem. Eu tô planejando um para maio, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver, eu tô vai aqui dar falando certo, com o microfone igual um sorvetinho apoiando na barriga. Mas tudo bem. Então, eu e Sofia aqui firme e forte. Gente, Deus abençoe vocês. Escolham amizades saudáveis. Escolham quem te aproxima de Deus. É isso.